Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, vamos continuar com o nosso projeto de leitura integral da Palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 5. E o título diz, Descendentes de Ruben. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Foram estes, Enoque, Palu, Esrom e Carme. O filho de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por cabeças Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado oriental até a entrada do deserto, o qual se estende até ao rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade do lado oriental. Descendentes de Gade, verso 11. Os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salcá. Joel foi o cabeça, e Safão o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas cabeças paternas, foram Micael, Melusão, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o cabeça da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos jordânicas, verso 18. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, estavam o arco, entesavam o arco e eram destros na guerra, houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nefes e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até ao exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir, e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram cabeças de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias. Porém cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas, a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor
e Ara, e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Título: Descendentes de Levi. 1 Crônicas, capítulo 6, verso 1. Os filhos de Levi foram Gerso, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Amrão, Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias e Finéias a Abizua. Abizua gerou a Buque e Buque a Uzi. Uzi gerou a Zeraías e Zeraías a Meraiote. Meraiote gerou a Amarias e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadok e Zadok a Aimaas. Aimaas gerou a Azarias e Azarias a Joanã. Joanã gerou a Azarias. Este é o que serviu de sacerdote na casa de Salomão. Tinha edificado em Jerusalém. Este é o que serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Amarias e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadok e Zadok a Salom. Salom gerou a Ilquias e Ilquias a Azarias. Azarias gerou a Seraías e Seraías a Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel, o primogênito, Joel e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. Título: Cantores e Levitas. Verso 31. São estes os que Davi constitui para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá. Filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai. Filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias. Filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré. Filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo na casa de Deus. Título: Descendentes de Arão, verso 49.
Arão e seus filhos faziam oferta sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço do lugar santíssimo e a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Foi filho de Arão Eleazar. Foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. Título: As cidades dos levitas. Verso 54. São estes os lugares que eles habitavam segundo os seus acampamentos dentro dos seus limites, a saber, os filhos de Arão das famílias dos coatitas, pois lhes caiu a sorte. Deram-lhes Hebrom na terra de Judá e os seus arredores. Porém o campo da cidade com suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna com seus arredores, Jatir e Estemoa com seus arredores, Ilém com seus arredores, Debir com seus arredores, Azã com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. Da tribo de Benjamim, Geba com seus arredores, Alemete com seus arredores e Anatote com seus arredores. Ao todo, 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos filhos de Coate, que restaram da família da tribo, caíram por sorte 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bazã, caíram 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, caíram por sorte 12 cidades. Assim deram aos filhos de Israel, aos levitas, estas cidades com seus arredores. Deram-lhes por sorte da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, como também Gezer com seus arredores, Joquimeão com seus arredores, Bet-Oron com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores e Bileã com seus arredores foram dadas as demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, verso 71, repetindo. Aos filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, deram em Bazã Golã com seus arredores e Astarote com seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes com seus arredores, Daberate com seus arredores, Ramote com seus arredores e Anem com seus arredores. E da tribo de Azer, Masal com seus arredores, Abidom com seus arredores, Ucoque com seus arredores e Reobe com seus arredores. E da tribo de Naphtali, na Galileia, Quedes com seus arredores, Amon com seus arredores e Kiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores e Tabor com seus arredores. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram-se-lhes da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores no deserto, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores. E da tribo de Gade, em Gileade, Ramote com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Paramos por aqui, meus queridos, a leitura de hoje. Lemos 1 Crônicas, capítulo 5 e capítulo 6. No próximo vídeo, continuamos em 1 Crônicas, capítulo 7. Mais uma vez, se está sendo bênção para a sua vida, se você está gostando desse projeto, deixe o seu like, faça isso agora para não se esquecer. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe nas redes sociais, porque tudo isso traz mais pessoas para esse projeto. Grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.